Junho de 1944. Dia D, início dos 26 dias mais duros para os fuzileiros. Um general de 52 anos pisou sobre um vulcão certo de que jamais o deixaria com vida. O tenente-general Tadamichi Kuribayashi acabava de chegar em Iwo Jima. Ele olhou para a areia negra, sentiu o cheiro de enxofre emanando da terra e entendeu na hora. O Japão o tinha enviado para a morte. Ele escreveu: "América é forte demais para lutar, mas foi ordenado a defender essa rocha até o último homem." A construção sob a ilha culminou na mais brutal batalha do Corpo de Fuzileiros Navais. Inscreva-se no No Man's Land para mais histórias da Guerra do Pacífico. Em 19 de junho de 1944, um transporte pousou em pista de cinza vulcânica. Assim que o tenente-general Tadamichi Kuribayashi pisou em Iwo Jima, soube que seria sua sepultura. O calor era sufocante, a areia negra cobria tudo. O Monte Suribachi erguia-se ao sul, sombrio. Kuribayashi tinha 52 anos, era um oficial de carreira e trazia ordens assinadas pessoalmente pelo primeiro-ministro Hideki Tojo. Defenda esta ilha até o último homem. Segundo sua esposa, Yoshi, ele já havia dito: "Nem mesmo minhas cinzas retornarão." Esta missão era um privilégio, mas também uma sentença de morte. Dias antes teve rara audiência privada com o imperador Hirohito. Contudo, muitos historiadores creem que sua seleção não foi por honra, mas para que a liderança militar de Tóquio o afastasse. Kuribayashi havia servido como adido militar adjunto nos Estados Unidos. De 1928 a 1930, ele visitou fábricas americanas, estudou em Harvard e viu o poder da indústria dos Ilhéus-Niwa. Ele escreveu: "A América é o último país que o Japão deve combater. Sua força industrial é inimaginável. Na era em que a doutrina japonesa glorificava o espírito sobre os recursos, tal realismo o fazia perigoso. Oficiais radicais o viam como fraco. Acreditavam que enviá-lo a Iwo Jima, sozinho e em desvantagem, era para silenciá-lo. Ele sabia que as chances do Japão haviam mudado, mas ao receber a ordem para defender Iwo Jima a qualquer preço, aceitou sem questionar. Para ele, o dever vinha antes da sobrevivência. A ilha ficava a 750 milhas ao sul de Tóquio, na rota dos bombardeiros americanos das Marianas. Kuribayashi logo soube. Vencer era impossível, mas ele podia atrasar. Se seu sacrifício comprasse sequer um dia de proteção para o território japonês, então, em suas palavras, valeria um dia a mais para nossos filhos. Ele deu um passo à frente sobre as cinzas, plenamente consciente de que entraria para a história como um homem já falecido. Para entender por que Kuribayashi aceitou a morte certa, é preciso entender por que esta pequena ilha era tão importante. Iwo Jima, rocha vulcânica de 8 milhas quadradas, era, contudo, das terras mais valiosas na Guerra do Pacífico devido à sua localização. Ela ficava a meio caminho entre as bases americanas nas Ilhas Marianas e o Japão, bem na rota de voo dos bombardeiros B-29 Super Fortress, que iam para o norte atacar Tóquio e outras grandes cidades. O Japão usava Iwo Jima como posto avançado. 3 aeródromos na ilha possibilitavam aos caças japoneses interceptar os bombardeiros muito antes que atingissem o solo pátrio. Radares ali detectavam horas antes aviões americanos, alertando defesas do continente. Com Iwo Jima sob controle japonês, missões de bombardeio enfrentavam perigo e apoio de caças limitado. Mas se americanos tomassem Iwo Jima, tudo mudaria. Bombardeiros avariados poderiam pousar em segurança em vez de cair no mar. Caças P-51 Mustang poderiam decolar de lá e escoltar bombardeiros até o Japão, algo inviável das Marianas por limites de alcance.
A ilha também serviria de base para o movimento de tropas e suprimentos, em preparação para uma futura invasão do próprio Japão. Kuribayashi, mais que outros, estudou as capacidades americanas no exército japonês. Ele sabia que os EUA tinham vastos recursos industriais e de combustível. Ele sabia que se os americanos operassem de Iwo Jima, o Japão perderia sua margem de manobra. Perder a ilha significava expor o coração do império. Aceitou não poder impedir os americanos de tomar Iwo Jima. A aviação, a marinha e a capacidade logística deles superavam as suas, mas ele acreditava que poderia forçá-los a pagar um preço tão elevado em vidas que isso atrasaria a invasão do Japão. Em suas cartas finais, ele escreveu: "Se nossos filhos viverem mais um dia, defender a ilha terá sentido. Se nossos filhos viverem mais um dia, defender a ilha terá sentido." Ele não buscava a vitória, mas sim ganhar tempo, pois o tempo era tudo que restava ao Japão. A primeira ação de Kuribayashi como comandante foi repudiar tudo o que os militares japoneses haviam ensinado por décadas. A doutrina militar comum era defender a costa, enfrentar o inimigo assim que desembarcasse e morrer gloriosamente numa carga final, se necessário. A estratégia falhou em Tarawa, defesas costeiras aniquiladas antes da chegada dos fuzileiros. Falhou em Saipan, onde milhares morreram em ataques banzai fúteis que pouco detiveram o avanço americano. Kuribayashi entendeu que repetir essas táticas em Iwo Jima seria um suicídio sem propósito, então ele emitiu ordens radicalmente novas. Sem defesas concentradas na praia, sem ataques banzai, sem sacrifícios inúteis. Em vez disso, ele ergueria uma fortaleza subterrânea e forçaria os americanos a lutar palmo a palmo pela ilha. Ele queria cada posição fortificada, cada acesso coberto por fogo cruzado, cada túnel conectado a outro. Se os americanos desembarcassem sem oposição, avançariam confiantes. Então, ele atacaria. Ele ordenou aos oficiais: "Deixem-os desembarcar. Depois, matem-nos, uma vez encurralados." Isso rompeu com o código japonês que enaltecia ataques frontais. Sua estratégia era tática pura: sobreviver ao bombardeio, lutar em profundidade, infligir o máximo de baixas e adiar a derrota do Japão ao máximo. Para isso, Kuribayashi designou 25% de sua força total à escavação, apesar de oficiais quererem mais tempo de treino. Ele insistia que cavar era mais importante que treinar. Canhões e bombardeiros nivelariam a superfície, mas túneis na rocha vulcânica absorveriam os golpes. Estudou o terreno, marcou artilharias ocultas atrás de cumes e ordenou defesas que permitiam recuo e combate em várias camadas. Oficiais subalternos achavam que ele abandonava o espírito samurai. Ele simplesmente respondeu: "O espírito sozinho não pode deter projéteis." Kuribayashi não preparou Iwo Jima como campo de batalha. Ele a armou como uma armadilha, onde milhares de americanos esperariam uma vitória rápida, mas achariam o inferno no subsolo. O trabalho então forçou soldados aos seus limites. Sob Kuribayashi, Iwo Jima tornou-se uma das posições mais fortificadas no Pacífico. Engenheiros e batalhões japoneses transformaram a rocha vulcânica em fortaleza subterrânea. Diariamente, milhares de homens cavavam com picaretas, martelos e, às vezes, as mãos nuas, sob temperaturas de até 50 graus Celsius dentro dos túneis. Quase não havia água potável, o ar estava cheio de vapores de enxofre. Soldados desmaiavam de exaustão e eram retirados, mas voltavam após horas, pois a mão de obra era valiosa demais para o descanso. Em 1945, mais de 18 quilômetros de túneis ligavam pontos defensivos pela ilha. Casamatas eram de concreto de cinza vulcânica, algumas com paredes de mais de 1 metro, fortes para resistir a tiros de canhões de encouraçados.
Posições de artilharia eram enterradas e anguladas para atirar por fendas na rocha. Canhões antiaéreos estavam camuflados nos penhascos. Os tanques do coronel Barão Nishi foram enterrados até as torres, servindo como postos de artilharia fixos. Muitas posições tinham rotas de fuga para abrigos e câmaras de tiro alternativos. Se uma casa-mata era destruída, os defensores reapareciam noutro lugar. Fuzileiros descreveriam como lutar contra fantasmas. Bombardeiros americanos atacaram a ilha 7 meses antes. Eles atacaram Iwo Jima por 74 dias, lançando milhares de toneladas de bombas. Seguiu-se o fogo naval, bombardeando a superfície com quase 22 mil projéteis. De cima, parecia total destruição. Campos de pouso craterados, edifícios sumiram. Mas a vigilância aérea não revelava o que Kuribayashi construíra. Os soldados japoneses ficaram calados durante o bombardeio, abrigados no subsolo. Um veterano relatou mais tarde: parecia que a ilha inteira estava gritando, mas no interior dos túneis não sentíamos nenhuma dor. Esperávamos a verdadeira guerra começar. Em meados de fevereiro de 1945, a ilha parecia obliterada do ar, mas os defensores estavam prontos, enterrados, bem posicionados e esperando o momento em que o inimigo pisasse na praia. 19 de fevereiro de 1945, às 8h59, a primeira onda dos Ieyasewa atingiram as praias vulcânicas de Iwo Jima. Mais de 30 mil fuzileiros desembarcaram nas primeiras horas, esperando feroz resistência, como em Tarawa ou Saipan. Porém, a aproximação foi estranhamente silenciosa. Nenhum tiroteio. Sem artilharia. Fuzileiros creram que bombardeios dizimaram defensores. O silêncio cessou em menos de 30 minutos. O general Kuribayashi observava através de fendas profundas nos túneis. Ele esperou as praias ficarem lotadas de soldados e os veículos atolarem na cinza escura e solta. Quando a zona de morte estava cheia, ele deu o sinal. Exatamente às 9h30, todas as armas ocultas abriram fogo de uma só vez: artilharia, morteiros, metralhadoras pesadas, canhões antitanque. Alguns disparos eram tão precisos que os fuzileiros disseram parecer que o inimigo mediu cada passo antes. Em segundos, a praia virou o que chamaram de moedor de carne. Fuzileiros afundavam na areia quente, lutando para se mover, enquanto o fogo os dizimava mais rápido que a reação. Mais de 500 homens perderam a vida e 1.800 ficaram feridos só no primeiro dia. Barcos de desembarque ardiam na arrebentação, chamas alastrando-se pela água oleosa. Bulldozers e Shermans tentaram abrir rotas de fuga na cinza, mas muitos foram destruídos antes de se abrigarem. Médicos operavam sob fogo constante, arrastando os feridos em um terreno que não oferecia qualquer proteção. E mesmo assim, não houve contra-ataque naquela noite. Fuzileiros esperavam ataques banzai japoneses, investidas frontais suicidas durante a guerra, mas não houve. Em vez disso, Kuribayashi manteve o seu plano: dano máximo antes da morte sem vidas desperdiçadas. Proibiu ataques banzai tão veementemente que oficiais que os ordenassem seriam executados. Uma mensagem japonesa capturada aquela noite dizia: deixe-os sangrar ao subir. Não desperdicem vidas na areia. Matem 10 por cada homem perdido. Não os honrem com uma morte fácil. Os fuzileiros desembarcaram. Mas a batalha real havia apenas começado. A luta pelo Monte Suribachi iniciou em 20 de fevereiro, um dia após os desembarques. Suribachi dominava o sul de Iwo Jima. De lá, observadores japoneses podiam guiar a artilharia letal para as praias abaixo. Os fuzileiros nomearam no vulcão com olhos. Mesmo tanques danificados serviam de marcadores. Cada cratera, cada cume, cada unidade exposta estava sob observação constante.
O 28º Regimento de Fuzileiros atacou. O avanço media-se em metros, não quilômetros. Equipes de lança-chamas pesados avançaram, atingindo bunkers e cavernas. Cargas explosivas eram lançadas em túneis. Defensores japoneses sumiam em passagens ocultas, reaparecendo atrás dos fuzileiros ou de fendas elevadas. Alguns túneis, com 2 ou 3 níveis, resistiam a ataques navais diretos. Um fuzileiro descreveu: "Você os aniquilava num ponto e eles já estavam atirando por trás. Era como lutar com fantasmas na rocha." A areia vulcânica tornava tudo mais difícil. Não dava para cavar trincheiras. As granadas quicavam e rolavam de volta. Veículos aqueceram demais. Lança-chamas, alvos primários, tiveram mais de 90% de baixas. Mas sem eles, o progresso era reduzido a quase nada. Por 3 dias, fuzileiros avançaram por poços de enxofre e rochas sob fogo constante de snipers. Túneis eram tão quentes que armas falhavam e água findava antes do meio-dia. Fuzileiros lutaram de máscaras por fumos tóxicos. Resistência fanática, porém precisa. Nenhum ataque desperdiçado. Cada japonês devia matar 10 americanos antes de morrer. Muitos chegaram perto. Em 23 de fevereiro, uma patrulha alcançou o topo. Às 10h20, ergueram uma pequena bandeira americana. Pela ilha, fuzileiros aplaudiram. Navios soaram buzinas. Homens choraram abertamente, mesmo sob fogo. Mais tarde, uma bandeira maior a substituiu, capturada pela câmera de Joe Rosenthal. Essa fotografia viria a definir o corpo de fuzileiros navais, mas o que a maioria nunca soube foi que a batalha no Suribate não tinha terminado. Sob a bandeira erguida, soldados japoneses lutaram nas galerias por semanas. Alguns fizeram ataques finais desesperados. Outros simplesmente se selaram lá dentro, morrendo de fome ou asfixia em vez de se renderem. A bandeira na montanha simbolizava a vitória, mas sob ela, a guerra ainda respirava na escuridão. Se Suribate foi o prelúdio, as fortalezas do norte foram o terror principal. Kuribayashi sabia que as praias cairiam. Ele sabia que a montanha apenas atrasaria o inevitável. Então, ele colocou seu sistema defensivo definitivo nas terras altas do norte. Cumes rochosos, ravinas, bunkers interligados e túneis tão complexos que mesmo os soldados japoneses sobreviventes disseram que muitas áreas nunca foram mapeadas. Os fuzileiros nomearam cada posição como um pesadelo. Moedor, Garganta Sangrenta, Colina do Peru, Colina 382, Anfiteatro. Esses nomes não foram criados por acaso, mas conquistados a sangue. Em 25 de fevereiro, a 3ª, 4ª e 5ª divisões de fuzileiros navais avançaram juntas. O avanço abrandou para menos de 50 metros por dia. Os japoneses recusavam lutar em solo, a menos que forçados. Esperavam em câmaras reforçadas, 12 a 18 metros abaixo do solo, saindo só para atirar e recuar. Um bunker destruído de manhã podia ser reocupado à noite. Um fuzileiro escreveu: "Nós os matamos, eles voltaram. Nós explodíamos os túneis e mais saíam de buracos que desconhecíamos." As táticas de guerra em túneis evoluíram. Fuzileiros usavam lança-chamas para extrair o oxigênio, seguido de cargas para desabar. Engenheiros navais bombeavam gasolina por fendas no solo e a acendiam. Cinzas vulcânicas finas tornavam explosões imprevisíveis, às vezes causando tempestades de fogo, outras só levantando poeira tóxica. Em média, levava 5 horas para capturar uma casamata. Mesmo assim, os fuzileiros esperavam contra-ataques. Canhões antitanque japoneses, escondidos em cavernas, miravam corredores de emboscada planejados. Equipes de morteiros em posições rochosas atingiam rotas de movimento precisas, pois cada ponto fora mapeado um mês antes do desembarque dos fuzileiros.
Tanques lança-chamas viraram armas valiosas, consumindo 19 mil litros de napalm diários. Operadores de tanques ouviram gritos no subsolo antes do silêncio. Sobreviventes japoneses relataram temer mais o fogo do que as balas. Em 7 de março, as perdas americanas já excediam as projeções iniciais da batalha. Metade dos desembarcados estava ferida ou morta. As táticas de Kuribayashi funcionavam como planejado. Seus homens não tinham ilusões de sobrevivência nem esperança de reforços, mas lutavam com precisão planejada. Pois a cada hora de sacrifício deles era mais uma hora que os Estados Unidos da América mantinham as Ilhas-Mães sem invasão. Não era pela vitória que lutavam, era para atrasar, e esse atraso estava matando americanos mais rápido do que qualquer um esperava. Em meados de março de 1945, em Iwo Jima, cada avanço exigia sangue. Os fuzileiros já haviam conquistado o Monte Suribachi e dividido a ilha ao meio, mas o coração da resistência japonesa persistia. Um labirinto entrincheirado no Planalto Norte. A cinza vulcânica, que antes dificultava o movimento, agora encharcada de chuva e sangue, virava cada área baixa numa armadilha de lama. Os fuzileiros descreveram: lutar na superfície de Marte. Só que Marte teria sido mais fácil. Os defensores japoneses agiam como sombras. Raramente morriam no local do disparo. Moviam-se por túneis camuflados, usavam linhas para a munição e esperavam para contra-atacar até exaurir os fuzileiros na limpeza de posições. Um oficial descreveu sua frustração em uma carta: limpamos 10 cavernas em um dia. À noite, 5 eram reocupadas. Nunca conseguiríamos matá-los todos. Só podíamos selar as entradas e rezar para que resistisse. Tanques lança-chamas como o M4 Sherman, com seu lança-chamas de alta pressão, se tornaram a arma mais temida do arsenal americano. As equipes taticamente disparavam chamas de 70 a 80 metros nas entradas dos túneis para queimar oxigênio, aquecer o interior e logo recuar. Sobreviventes eram expelidos por cargas de concussão. Muitos sucumbiam à combinação, mas as contramedidas japonesas evoluíram. Alguns túneis tinham barreiras diagonais para deter as chamas. Outros tinham seções aquáticas, forçando a mudança de método. Posições ocultas de tiro visavam destruir tanques lança-chamas antes do alcance ideal. Operadores de tanques tinham expectativa de vida de 10 dias. A infantaria, atrás deles, usava 2 ou 3 máscaras de gás sobrepostas para evitar queimaduras. Todas as noites, unidades japonesas lançavam ataques de infiltração surpresa, passando pelas linhas, mirando depósitos de munição e destruindo hospitais de campanha. Fuzileiros dormiam com armas atadas aos pulsos. Um sobrevivente disse: a última coisa que eu ouvia antes de desmaiar era um sussurro: fique alerta. Eles poderiam retornar. A última coisa que ouvi ao despertar foi o tiroteio, confirmando isso. Em 25 de março, os fuzileiros controlavam oficialmente a ilha, mas o combate só terminou de fato em abril, quando as últimas redes de túneis foram neutralizadas. Nesses últimos dias, a resistência japonesa virou equipes dispersas. Muitos preferiam o suicídio à captura. Os poucos redutos restantes foram eliminados com cargas explosivas que deixaram crateras visíveis até hoje. Em 36 dias, 70 mil americanos morreram ou ficaram feridos. Os japoneses tiveram mais de 21 mil mortos, apenas 216 capturados vivos. E mesmo derrotado, Kuribayashi atingiu seu alvo. Ele atrasou os Etersewa e infligiu perdas maiores que o esperado. Ele impôs um novo cálculo aos estrategistas dos EWA. Se Iwo Jima foi assim, como seria invadir o Japão continental? Quando a batalha findou oficialmente em 26 de março de 1945, a ilha silenciou, mas nada ali parecia vitória.
O chão tremia, mesmo após os canhões cessarem, enquanto equipes de demolição limpavam as cavernas com explosivos. Fuzileiros andavam com cautela, não em festa. Eles sabiam que soldados japoneses ainda se escondiam, aguardando a noite para atacar de novo. Um escreveu: "Ninguém aqui está a celebrar. Nós sobrevivemos a Iwo Jima, mas não saímos ilesos. Dos 21 mil defensores japoneses, apenas 216 se renderam vivos. O resto caiu em combate, de fome ou por suicídio. Alguns foram achados com granadas no peito, outros gravaram escritos finais nas rochas. Lutei pelo imperador, morro pelo Japão. Que os sobreviventes se lembrem. Muitos preferiram morrer a serem capturados. Alguns cometeram sepulcro em túneis, evitando a luz do dia. Para os Estados Unidos, o custo foi assustador. Quase 7 mil americanos mortos, mais de 19 mil feridos em apenas 36 dias, mais baixas do que o total de mortos japoneses. E estrategicamente, Iwo Jima fez o que o alto comando pediu. Semanas após, pistas cruciais reparadas. Os B-29 usaram Iwo Jima como base de emergência para pousos em ataques ao Japão. Até o fim da guerra, 2.200 bombardeiros danificados pousaram ali, aviões que teriam caído no Pacífico com suas tripulações. Cada pouso salvou, em média, 11 vidas. Assim, Iwo Jima não foi só uma ilha ensanguentada, mas uma tábua de salvação. Mas houve outro resultado, uma lição gravada na mente dos generais americanos. Se uma rocha vulcânica exigiu 25 mil baixas e quase aniquilou uma força japonesa por completo antes da rendição, como se desenrolaria o combate em terra firme no Japão? Essa pergunta forçou uma conclusão brutal. As estimativas sugeriam que uma invasão do Japão poderia custar até 1 milhão de baixas americanas e de 5 a 10 milhões de mortes japonesas. Isso moldou a estratégia e acelerou as decisões que levaram às bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Ao fim, Iwo Jima alterou o curso da Guerra do Pacífico, não apenas por ser conquistada, mas pelo que demonstrou. O Japão lutaria não pela vitória, mas sim para postergar, por honra e para causar o máximo de dano possível, mesmo com o resultado já garantido. Como disse um fuzileiro naval décadas depois, nós não tomamos Iwo Jima, nós sobrevivemos a ela. Se quer mais histórias inéditas, assine No Man's Land, onde as mais duras verdades da história são finalmente faladas.